Programa sempre com você. Que antena linda, gente! É graças a essa antena que essa sintonia está chegando até a tua casa. Por isso quero pedir para você, né, ligar para nós agora, se tornar um colaborador da nossa obra. Nós precisamos manter essa programação no ar. Precisamos, né, voltar na programação da Rádio Imaculada Conceição no ar. E claro, você é o nosso convidado especial. Se não é Milit ainda, se torna um colaborador. Agora, eu já sou Milit, quero te pedir para contribuir com a nossa campanha extra Triunfará, né? Nossa alegria essa antena aí, gente. Antena que veio para ficar em Campo Grande, não é mesmo? Deixa eu mandar um beijo para minha comadre Lauremir, meu afilhado Arthur, a Alice, o Fabrício, estão todo mundo assistindo nosso programa hoje, ó. Beijo grande para vocês, Deus abençoe, amo vocês, tá bom? E hoje o nosso programa aqui, nós vamos falar sobre laços familiares. E eu recebo mais uma vez Raquel Almirão aqui com a gente. Ela é psicóloga, né? E tá todo dia aqui com a gente, querendo ou não, que eu tive minhas dúvidas com ela também para outras pautas. Mas isso é legal, né, Raquel? A gente não é família, mas também estabelecemos laços. Exatamente, estabelecemos laços. É verdade. Raquel, vamos falar então um pouquinho, né? Como que a gente pode definir os laços familiares? Porque a gente está falando de família, acredito que seja família de sangue, mas existem famílias que a gente consegue formar que não são necessariamente de sangue, né? Pois é, e às vezes isso gera algum como se diz, incompreensão. Porque assim, os laços afetivos constituídos dentro de ambientes biológicos, né, constituídos, famílias biologicamente constituídas, é interessante, fica estranho saber, é tradição ou foi tradição? Né? Os laços constituídos afetivamente nas famílias tradicionais, isso era muito bem esclarecido, todos sabiam de uma forma muito compreensível o seu papel. E com a modernização da sociedade, isso daí realmente passou por alterações. E quando a gente não enxerga isso, a gente não enxerga, não reconhece que as famílias hoje em dia são formadas também por outros tipos, vamos por outras pessoas, quando um homem e uma mulher, o marido e a esposa, eles desfazem um casamento e constituem novas famílias, novos agregados entram nessa, novas pessoas são agregadas. E é muito importante eles sentirem também, todos que são incluídos, eles precisam se sentir acolhidos, né? Uhum. E esse acolhimento, hoje em dia, ele está cada vez mais sendo dito. Que bom que está sendo dito. Agora, assim, quando a gente fala dessa família que a gente constrói, que às vezes é entendida com amigos, é entendida dentro do ambiente de trabalho, essa a gente encontra um pouco mais, digamos assim, de discussões teóricas, porque os entendimentos, quando eles não são bem esclarecidos, as informações, quando não são bem esclarecidas, Antonielli, isso gera muito mal entendido. E isso pode gerar, vamos supor, às vezes uma pessoa no ambiente de trabalho, ela pode esperar uma amizade que ela se faz dentro de uma casa, não no ambiente de trabalho. Tem distinção. Olha só. Agora, a gente está falando de laços familiares, a gente sabe que tem laços que nem quando o bebezinho nasce, né? O laço da mãe com o bebê parece muito maior, né? Tudo bem, acho que tem a questão fisiológica, né, em si, a ligação ali, né? Agora, como que o pai começa, né, a estabelecer esse relacionamento com o bebê também? Até tem mãe que fala assim, nasceu de mim, a primeira coisa que ele falou foi papai, não foi mamãe, né? Como é que acontece essa construção? Não estou falando só fisiológica, mas assim, acho que, né, de convívio, do afeto, desse laço. Afeto, exatamente. Isso. Ela tem muito do comportamental, né? Uhum. Então, assim, nós que trabalhamos com famílias, a gente percebe o valor e a importância desse homem ser inserido e ter espaço para ser pai, né? Também, hoje em dia, eles podem cada vez mais assumir esse interesse, assumir esse desejo, né? Isso é novo, isso é muito novo. Uhum. Antigamente, isso era um papel exclusivo da mãe, incluir o pai na relação com o filho por volta dos 3 anos de idade. Hoje em dia a gente percebe que eles colaboram desde a gestação. Isso você está falando que antes disso, antes dos 3 anos,
era exclusividade da mãe. A mãe tinha que... Sim, se a gente até for pensar um pouco, ver, lembrar um pouco atrás, não eram muito, a mãe não ficava, às vezes a sogra e a mãe ficavam um mês com a mulher que tinha acabado de ter neném. Então, assim, era demorado, era mais demorado. O homem tinha um outro papel. Mas, enfim, hoje em dia a gente percebe essa comemoração do homem com relação à gestação, o acompanhamento. A gente não fala mais assim, o homem ajuda a sua mulher. Ele colabora, né? Ele colabora. Então, muitas vezes na maternidade é ele que quer ficar, ele dispensa a sogra, ele dispensa... Eu já vi homem que ele quer dar o primeiro banho. Isso, ele quer entrar dentro, ele quer assistir, ele quer fotografar, ele quer viver. Então, a vivência é o que é a responsável pelo laço, pela construção do laço. A gente está falando de laços familiares e eu sei que tem muito a ver também com os valores que se passam, né, e tudo mais. A impressão que a gente tem, e que às vezes a gente talvez poderia desmistificar isso um pouco, é de que há décadas, não tão distante assim, era muito mais fácil se ver laços familiares sendo construídos, famílias construídas, né? Saiu até pesquisa recente, né, que Mato Grosso do Sul é o quarto, se eu não me engano, em divórcios. Divórcio. Né? Mas também é o estado que mais se casa legalmente. Então, é lógico que se a gente for comparar de casamentos legais e de divórcios, a gente vai ter um valor, né, maior. Mas eu digo assim, da construção familiar em si, a gente tem mesmo se perdido nesse caminho, Raquel, ou não? E independente se há uma família constituída, os laços familiares são independentes disso? Olha só, você fez agora perguntas bem valiosas. Quando as pessoas se conhecem e elas, hoje em dia, elas têm essa autorização social de, assim, eu quero, eu faço, eu posso. Então, às vezes, no eu quero, eu faço, eu posso, de uma pessoa imatura, isso pode gerar relacionamentos que não vão ter condições de ser duradouros, porque ele é imaturo. E a imaturidade, ela pesa muito quando um dos dois é um pouco mais maduro. Né? Então, assim, eu que acompanho, às vezes, famílias em processo de divórcio, a gente enxerga um pouco melhor digamos assim, esse sonho, que é um sonho de constituir família, e nesse sonho de constituir família, às vezes, eles não avaliam a pessoa com que eles estão se relacionando. Né? Eu acho que a gente percebe que o conhecer a pessoa é muito importante. Então, casar-se rápido, eu não sou contra. Não sou contra como as pessoas escolhem casar. Mas eu ainda acredito que é importante você ter maturidade, ser responsável pela sua alegria, ser responsável pelo seu, vamos supor assim, pelo seu destino, pelas suas escolhas. Né? Isso faz com que você também tenha condições de perceber que o outro é diferente, sempre vai ser diferente. Ele não é a sua tampa, ele não é ela, sabe, ou ele ou ela, ele não te complementam. Né? Vocês são duas pessoas que escolheram o matrimônio como uma forma, né? O casamento como uma forma de conviver, de se relacionar, de constituir família. Se já têm filhos, a gente costuma dizer multiparentalidade, né? outras constituições familiares, que vocês assumam isso, né? E não sumam quando os problemas ocorrem, porque problemas vão existir. Então, os laços, eles independem, né, Raquel, de você estar necessariamente com uma família. Por exemplo, um pai se separa, vai embora, ou a mãe, não sei, né? Porque hoje em dia a gente tem uma visão, né, de que pai que vai embora sempre, né? E a gente tem as questões contrárias também. Tem também. Mas estabelecer esse laço com o filho, mesmo ele tendo ido embora, é totalmente diferente dele estar morando na mesma casa, por exemplo. É diferente, mas ele necessita de, como se diz, não é de reajuste que eu quero dizer, ele necessita dos encontros. Né? Um laço, também a gente vai falar de estudos, né? Os laços familiares, eles precisam dos encontros. Eles precisam dos momentos para que essa intimidade, para que aquele bem-estar ou aquele entendimento entre eles se mantenha. Se as pessoas ficam distantes de todas as formas, inclusive da forma de diálogo, aí o laço ele fica frágil. Né? Esse laço ele fica fragilizado. Então a gente percebe crianças de pais separados, que o pai acredita que um dia o filho vai saber da verdade. É muito comum a gente ouvir, né? Um dia o filho vai saber da verdade, que foi a mãe dele que dificultou, que não sei o quê. Aquele período de 10, 15 ou 20 anos que eles se distanciaram,
muito dificilmente ele se refaz. O que acontece é uma construção, mas não refazer laços. Então, a distância, a ausência, não é possível ser constituída, não é possível manter um laço, não sei se ficou claro. Não, tem que ter a interação. Pode ser a distância, porque nós temos hoje, né, a mídia e tudo mais, um encontro dentro porque tem pais que vão morar em outro país, tem filhos que vão para outros países, e assim, esse laço, ele necessita, e é interessante, as pessoas querem encontrar quem ama. É a mesma coisa, por exemplo, como agora, né? A gente está chegando no Natal e a gente fica nessa ansiedade de querer encontrar a família, né? E por mais que seja, às vezes, alguém muito difícil da família, a gente quer que aquela pessoa esteja perto. Porque talvez, para criar esses vínculos, quando você está falando desses laços, a gente precisa se encontrar, né? Precisa dos momentos. Precisa celebrar esse momento. Isso mesmo. Celebração do momento, exatamente. Pois é, e agora, você estava falando a questão, né, de, às vezes, que essa lacuna aí de 15, 20 anos de laço não estabelecido pode afetar. Os laços não bem estabelecidos, ou os laços bem estabelecidos, eles definem o adulto? Quando na infância, se eu aprendo a ter laços com a minha família ali, eu vou ser um adulto diferente na minha infância? A família, na constituição de um ser, ela tem um valor inquestionável e assim, não dá para expressar em quantidade, porque é ali que se cresce, né? Então, com quem se cresce, com quem você se forma, com quem você se informa, você se forma. E aí, por isso que nesses laços, nesse tempo de distância, a relação daqueles indivíduos envolvidos, ela fica diferenciada de quem tem um relacionamento próximo. Existem algumas diferenças que a gente percebe e a gente costuma colocar. Quando um pai ou uma mãe ou uma avó é impedida de conviver com a criança, ainda pequena, uma sugestão que costuma dar muito certo e aprimora essa nova forma de laço é você escrever em todas as datas, você fazer um baú seu contando o que você pode da história da pessoa que você ama e que, independente do motivo, você não pode ver. Não é um lugar para você falar mal do outro, é um lugar para você elevar o seu sentimento. Quando você escreve algo para alguém que você ama, que está muito distante, a interação que ultrapassa o biológico, ultrapassa o psicológico, ela se mantém diferente. A gente tem esses testemunhos. Agora a gente está falando de laços familiares, parece que o sangue é muito maior do que tudo, né? Mas como que a gente pode explicar, por exemplo, laços que são estabelecidos com pessoas que não são da nossa família, não tem laços de sangue, mas que você cria um vínculo com a pessoa que às vezes é inexplicável. Uma identificação. Por exemplo, amizades, ou então relação madrinha, padrinha, afilhado, né? Essa possibilidade que nós temos de criar esses laços fora do nosso vínculo familiar. É a mesma, vamos supor assim, é o mesmo método do biológico, com convivência, com diálogo, com o afeto entre eles, isso se transforma, pode ser tão forte que não tem o que se destrua. Não tem, porque ele é forte, e é de ambos, né? Ele não é um lado. São os dois lados. Então, amizade, às vezes marido e mulher também, que nós temos muitas histórias de casais que convivem 70 anos, 50 anos, muito mais num equilíbrio, num bem-querer um do outro, do que assim, naquela situação assim, não, vamos lutar mais um ano, vamos lutar mais outro. Tem um bem-querer. Então, quando a gente tem um bem-querer, a gente tem os momentos, os encontros, e a gente tem a possibilidade de formalizar o vínculo, tudo isso fortalece bastante. É verdade. Agora, a gente vai falar uma coisa, né, que a gente está falando laço, é tudo muito lindo, muito simples de ser constituído, né? Mas dentro de uma família ou qualquer relacionamento que a gente vai entrar, a pessoa vai ser totalmente diferente da gente, né? E aí a impressão que eu tenho, assim, que tipo, a gente está na família e ainda assim na família as pessoas também são diferentes da gente. São. Agora eu quero saber por que a gente na família briga tanto? Mas a parte da briga, se a gente for olhar o confronto é porque existem interesses, porque dentro da diferença existem interesses diferentes. A maturidade, de novo, vai ser um ponto de
digamos assim, de equilíbrio ou desequilíbrio. A pessoa madura, ela entende, a pessoa amadurecida, ela entende. Por isso que irmão briga muito, porque ele não entende a diferença. Né? E nós temos muito essa questão de ganhar mais o carinho da mãe, de ganhar mais o carinho do pai, de competição. A competição, ela existe. A rivalidade existe entre as pessoas. Né? Quando alguém fere ou entra no meu espaço, eu expulso essa pessoa do meu espaço. Então, entre irmãos, às vezes dentro da família, filhos quando adolescem, né? Adolescência, ela é um campo de muita novidade dentro de uma família, muita novidade. Né? Aquela criança, ela começa a ter voz, ela quer ser ouvida, ela quer ser respeitada, tanto quanto quando falavam para ela ficar quieta e ela ficava. Então tá, acabou, agora eu não preciso mais ficar só quieta, agora eu também vou falar. Não, não é bem assim que você vai falar também. Né? Porque não é bem assim, continuam existindo regras. Então essa oposição a regras dentro da casa, ela tem um quê de saudável. O problema é que quando os membros que são os maiores responsáveis pela condução da família são imaturos, aí fica aí fica um ambiente um pouco mais, digamos assim, fragilizado, desequilibrado, sem harmonia, né? E é normal que laços sejam rompidos nesse momento, Raquel? Não rompe, a briga não vai romper laço. O que rompe o laço é a descontinuidade da nutrição desse laço. Então, assim, se nós tivermos um pai ou uma mãe adoecidos, né, esse adoecimento ele provoca muita desestabilidade dentro da casa, muita internação ou outras situações que diminuam a frequência da possibilidade de troca de afeto, aí o rompimento pode ser mais vamos supor, mais não transitório. Mas quando você faz a pergunta, eu penso assim, é muito difícil a gente ter conhecimento dentro de um grupo, dentro de uma família, essa ruptura. Já era frágil, entende? Fazia-se de forte, mostrava-se forte, mas provavelmente já era frágil. Eu pergunto, por exemplo, porque eu tenho um caso muito próximo de que a irmã não fala com a outra mais. São irmãs. Né? Não é nem assim prima, primo, que se vê de vez em quando. Não, são irmãs, convivem na mesma casa, tem mais de 5 anos que não se falam. Quando uma entra, outra sai. Sim, é delicadíssimo isso. Só que eu já fiquei muito curiosa de saber quem é essa mãe. Não estou culpando mãe, certo? Mas aí eu volto a falar de doença mental no seio da família, na principal constituição, no núcleo. O núcleo normalmente é pai e mãe, normalmente, não é uma regra. Já foi, né? Mas hoje em dia não é. Às vezes é um avô, às vezes é uma avó. E nós sabemos que a pessoa que tem mais poder na família, se ela tem um comprometimento psicológico grave, e mesmo assim ela é a principal, tudo gira em torno dela, não é difícil da gente encontrar isso. O Sr. Hérlio está perguntando para a gente aqui se a globalização, a internet não prejudica o laço familiar. Olha, eu sou professora também, né? E como professora e os estudos que a gente vai fazendo na pedagogia, né, nesse caso, é muito curioso que eles falam o seguinte, tudo tem que passar pela supervisão. Então, assim, a internet, a mídia, ela não é o pior. O pior é a gente permitir que isso distancie esses momentos, entende? Então, volta a responsabilidade para nós. Porque se nós pudermos cada vez mais entender que o acompanhamento das crianças, ao que elas estão vendo, a gente cuidar de como a gente fala, a gente cuidar do que a gente assiste, a gente está fazendo uma educação também seletiva. Nós também vamos, porque tem adolescentes e crianças que têm um acompanhamento, que têm essa supervisão. Olha, é incrível conversar com eles. Né? Eles têm um senso crítico, eles têm diferenciado, tanto que a gente fala assim, essa criança realmente ela se posiciona de uma forma que a gente vê que ela tem informação além do que ela recebe dentro de casa. Mas a supervisão de como isso acontece é uma cultura que precisa ser urgentemente pensada, implantada. Agora, Raquel, para a gente encerrar, né, que o nosso tempo já está acabando. A gente está numa época de Natal, né? A gente percebe que algumas famílias já estão se preparando para se encontrar, né, para viver esse momento de congraçamento mesmo.
né? Eu queria saber de você assim, né? Se a gente criar esses laços a curto prazo mesmo, eu posso ter uma vida melhor com esses laços, procurando de repente, sabe, restabelecer esse relacionamento agora, nesse período que nós vivemos. É um período muito propício, né? A gente parece que chegou o Natal, tocou a musiquinha de Natal, nosso coração sensibiliza, né? Sensibiliza. Até para atividades sociais, né? Filantrópicas e tudo mais. Mas para as nossas famílias, para estabelecermos laços, quem sabe começarmos um ano diferente, né? No ano que vem. Isso vai fazer bem para nós? Sempre, sempre. Você buscar a união, né? Restabelecer laços que estão estremecidos, isso faz um bem para o coração, para a alma. E realmente essa época que se aproxima, nossa, Natal, as novenas de Natal, que cada vez mais também estimulam as famílias a refletirem juntos, né? Porque a novena não é feita sozinha, né? A novena de Natal, ela é em família. E as famílias que desenvolvem esse hábito, porque o hábito de brigar, ele também começou. Ele não era. Né? Com o tempo ficou mais em evidência o desentendimento do que o entendimento. Então, a época de Natal, não apenas com as novenas, mas é o que me lembrou agora mais, que a minha família faz todo ano. Então, assim, a gente percebe que é um momento de reflexão valioso. E a gente pondera um pouco mais cada um. E muitas vezes ali cada um começa a pedir desculpa também e entende a diferença do outro e releva, tolera, porque é melhor estar junto. É muito mais forte, todos ficam mais fortes. Né? A alegria fica melhor. O nosso ponto de referência é a família, estar dentro da família. Raquel, obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito bom te receber. Não sei se a gente se vê ainda, né? Antes do Natal. Vamos ver, quem sabe, né? Mas se eu não te vir, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um excelente ano de 2019 para você. Obrigada, igualmente. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos daqui a pouquinho. Nelson Henrique está de volta para as notícias de hoje. E claro, você não saia daí.